Aula 9, sétimo ano, tipos de predicado. Na aula 8, nós estudamos os tipos de sujeito, não foi isso? Agora os tipos de predicado. Disciplina Língua Portuguesa. Predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Vamos lá? O que é predicado? Para compreendermos os tipos de predicados existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição do predicado. Predicado, presta atenção, gente, predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo o que há na frase que não é o sujeito. Então, tudo que se fala do sujeito, tudo que se declara do sujeito é o predicado. E no predicado tem verbo. O predicado, ele se classifica em predicado verbal. O predicado verbal é aquele que possui obrigatoriamente um verbo. Então, o predicado verbal, obrigatoriamente, precisa ter um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é o núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Quem estuda todos os dias para o concurso? Os alunos. É o sujeito. Estudam todos os dias para o concurso é o predicado verbal, porque o verbo estudar é um verbo que indica uma ação. Observe na frase que o verbo estudam evidencia uma ação, o ato de estudar, e diz respeito ao sujeito, os alunos, ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado, todos os dias para o concurso. Porém, como o núcleo do predicado verbal é o verbo estudam, chamamos o predicado de predicado verbal, porque o núcleo do predicado verbal é o verbo. Agora, o predicado nominal. Se o núcleo do predicado verbal é um verbo, o núcleo do predicado nominal será um nome. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito, que caracteriza o sujeito. Predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou ainda exprime o seu estado, o estado do sujeito ou o modo de ser do sujeito. O predicativo, ele é conectado ao sujeito sempre através de um verbo, chamado verbo de ligação. O predicado nominal, exemplos. Ela está cansada. Quem está cansada? Ela, o sujeito. E está cansada é o predicado nominal. Quem continua elevada? As taxas de juros continuam elevadas é o predicado nominal. Observe na primeira oração que cansada é um atributo dado ao sujeito. É o que chamamos de predicativo do sujeito. E ela é o sujeito. E o predicado nominal está cansada. E estão conectados pelo verbo de ligação está. As taxas de juro continuam elevadas. Na segunda frase, observamos o mesmo processo anterior de análise. Perguntamos, quem continua? Quem continua elevada? As taxas de juro. As taxas de juro é o sujeito. Continua o quê? Continuam elevadas. E temos as respostas. As taxas de juro, que é o sujeito. E continuam elevadas é o predicado nominal. Observe que elevadas é um atributo dado ao sujeito, que é o predicativo do sujeito, e que o verbo de ligação continuam ligam o sujeito ao seu predicativo. Vamos rever.
Ela é o sujeito. Está é o verbo de ligação que está ligando o sujeito ela, a cansada, que é o predicativo do sujeito. É um estado do sujeito, né? De estar cansada. As taxas de juros continuam elevadas. As taxas de juros é o sujeito. Continua é o verbo de ligação. Elevadas é o predicativo do sujeito, que elevadas se referem às taxas. Predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. O verbo nocional, que é o verbo que indica uma ação, que é o núcleo do predicado verbal, e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Vamos aos exemplos. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Quem estudou cauteloso para o simulado? Os alunos. Os alunos é o sujeito. O predicado. Estudaram cautelosos para o simulado. Observamos na frase que há dois núcleos. O verbo nocional estudaram, que é o verbo de ação, ou seja, o sujeito que praticou a ação, os alunos. No entanto, há uma característica dada ao sujeito. Os alunos são cautelosos, que é, portanto, uma predicação, uma qualidade concedida ao sujeito. Logo, é o predicativo do sujeito. Poderíamos desdobrar a última oração em duas. Os alunos estudaram para o simulado, eles foram cautelosos. Ou poderia também ficar assim: os alunos estudaram para o simulado e estavam cautelosos. Então, o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos, que é estudaram, que é o verbo nocional, que é um verbo que indica uma ação, e cautelosos, que é o predicativo do sujeito, alunos. Na primeira oração, temos o predicado verbal estudaram para o simulado, no qual o núcleo é o verbo nocional estudaram. Já na segunda oração, o núcleo do predicado é um nome, cautelosos, conectado por um verbo de ligação foram, ao sujeito eles e, portanto, é um predicado nominal. Então, eu digo que os alunos estudaram cautelosos para o simulado, é o predicado verbo nominal e tem dois núcleos. O predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Aparece maioritariamente no predicado nominal, juntamente com o verbo de ligação. Vamos aos exemplos. Espera um pouquinho, vamos aos exemplos. Espera um pouquinho, vamos aos exemplos aqui. Vamos ver se vai aparecer os exemplos. Eu estou feliz. Minha avó anda cansada. Vamos lá. Eu estou feliz. Eu, o sujeito. Estou é o verbo de ligação e feliz é o predicativo do sujeito. Minha avó anda cansada. Minha avó é o sujeito. Anda é o verbo de ligação e cansada. Esse anda aqui não é a ação de andar, não, gente. Ela anda cansada, ela anda meio triste, ela anda emburrada, ela anda chateada. Indica que é o modo que ela está, a condição dela. Nós somos só duas.
Nós, o sujeito, somos, é o verbo de ligação, né, do verbo ser, só duas. Então, nós somos só duas. Então, duas é um número, né? E está caracterizando o sujeito. Nós, meu caderno é este. Meu caderno é o sujeito, é do verbo ser, né? Este é o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito pode ser feliz, que é um adjetivo, cansada, que é um adjetivo, duas, que é um numeral, e este, que é um pronome. Vamos continuar ainda com o predicativo do sujeito. Como identificar o predicativo do sujeito? A função do predicativo do sujeito pode ser desempenhada por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Observem. Mariana parece ansiosa. Mariana é o sujeito, parece é o verbo de ligação. Ansiosa é o adjetivo, né, que indica o predicativo do sujeito, que é Mariana. O pesadelo foi de assustar. O pesadelo é o sujeito, foi é o verbo de ligação, de assustar é a locução adjetiva. Então, foi de assustar é o predicado nominal. De assustar é o predicativo do sujeito. Mariana parece ansiosa, predicado nominal. Ansiosa, predicativo do sujeito. Agora, quando é um substantivo, roer as unhas é uma mania, né? Mania é o substantivo e uma é o artigo. Milena foi o motivo da briga. Motivo, substantivo. Também pode ser um pronome. A responsável é ela. Ela é um pronome, pessoal do caso reto. Meu carro é aquele. Aquele é um pronome demonstrativo. Pode ser um numeral. São 24 para o almoço. Não, somos 24 para o almoço. 24 é um numeral. Eles eram só 3. 3 é um numeral, que pode ser um predicativo do sujeito. E também pode ser uma oração predicativa. O bom é o sujeito. É o verbo de ligação. E a oração predicativa, que ela sempre foi bem comportada. A dúvida, sujeito. Era é o verbo de ligação. A oração predicativa é se seriam necessários mais ajudantes. Predicativo do sujeito e verbos de ligação. O predicativo do sujeito aparece maioritariamente no predicado nominal, juntamente com o verbo de ligação. Os verbos de ligação também são chamados de verbos não nocionais ou copulativos. Ligam uma característica ao sujeito, indicam estado, não indicam uma ação realizada. Vamos aos exemplos aqui de alguns verbos de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, não no sentido de andar, caminhar, no sentido de estado, né? O estado da pessoa. E permanecer. Aqui são alguns verbos de ligação, alguns. Há muitos outros. Então, o que nós estudamos nessa aula? Nós estudamos que o predicado é tudo aquilo que se atribui ao sujeito. O predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é um verbo de ação, e no predicado verbal sempre haverá um verbo. Um predicado nominal tem o verbo de ligação, que é um verbo de estado, né? Um estado permanente, um estado transitório, e o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. O predicado verbo nominal tem um verbo nocional, um verbo que indica uma ação, e o predicativo do sujeito, como o sujeito estava quando praticou a ação. As meninas chegaram cansadas. Quem chegou cansada? As meninas, sujeito, chegaram cansadas, predicado verbo nominal.
Chegaram é um verbo de ação, é o núcleo do sujeito. Cansadas é o estado que elas estavam quando chegaram. Então, as meninas chegaram e estavam cansadas. E o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito. E no predicado verbo nominal há dois núcleos, que é o predicado, no predicado verbal, que é o verbo de ação, e o predicativo do sujeito. Aí estão as referências. O livro Tecendo Linguagens é do 7º ano, mas o livro não fica com vocês, né? Mas tem esses dois sites aí muito bons. Eu gostaria que vocês, quem tivesse acesso à internet, lesse mais. O site Conectados da Vila, né, para vocês fazerem as atividades. E bons estudos. Acessem o YouTube da escola da UMF Juiz Jairo de Matos Pereira. Tudo de bom, né? Até a próxima aula. Não estudem somente os sites conectados, somente as videoaulas, mas também estudem nos sites e procurem buscar, procurem mais, tudo bem? Se cuidem, tudo de bom e até a próxima.